Boa noite. Pesquisa do ICB desenvolve medicamento para tratar e prevenir a pré-eclâmpsia. Festival de Verão da UFMG inscreve para a oficina de arte cinética sonora. E no Circuito Entrevista de hoje, o professor explica o impacto da redução das tarifas de energia elétrica. Agora, no Circuito UFMG. Objetos descartados transformados em esculturas. Essa é a proposta da oficina Arte Cinética Sonora, uma das atrações oferecidas pelo Festival de Verão 2013 da UFMG. A repórter Jéssica Saliba traz as informações. Bugigangas, tralhas, quinquilharias e outros materiais que provavelmente seriam jogados no lixo são a matéria-prima para a oficina de arte cinética sonora ministrada pelo professor Pierre Fonseca. E é com ele que a gente conversa agora para entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Pierre, de onde surgiu a ideia dessa oficina? Bem, a ideia ela surgiu do Festival de Verão passado, onde eu ministrei uma oficina chamada Escultura Cinética, que é a escultura que ela tem um movimento a partir de engrenagens, sucata, uma coisa mais voltada para a engenharia e a arte. E foi a convite do professor chamado Marcos Vinícius, lá da engenharia, que inclusive é um dos coordenadores do festival. Ele me convidou para dar uma oficina em parceria com o professor Marcos Scarassati, que é um professor da música e que tem uma pesquisa muito forte em cima da escultura musical. Então a gente vai unir essas duas pesquisas, basicamente a minha de escultura cinética com a do Marcos de escultura musical, e vamos ver o que vai sair no Festival de Verão, juntamente com os alunos. E quem pode participar dessa oficina? Qualquer pessoa a partir de 16 anos de idade. E quem for participar, precisa levar alguma coisa? Bem, pode levar aquilo tudo que está na sua casa e você sempre teve vontade de jogar fora, mas nunca quis jogar. Computador velho, televisão velha, aquele liquidificador que está lá encostado tem muito tempo, você pode levar, que a gente vai tirar motor, vai abrir e vai transformar em arte, vai transformar em escultura musical. Mais ou menos por aí. Muito obrigada, Pierre. Lembrando que mais informações você confere no site www.ufmg.br/Festival de Verão. Jéssica Saliba para o Circuito UFMG. Está em vigor desde a última quinta-feira a medida do governo federal que reduz as tarifas de energia elétrica em todo o país, tanto para consumidores residenciais quanto para indústrias. Qual será o impacto dessa redução na economia? É esse o assunto do Circuito Entrevista de hoje. O ano começa com redução na conta de luz dos brasileiros. Em vigor desde a última quinta-feira, o desconto de 18% nas tarifas de energia residencial e 32% para a indústria promete benefícios ao consumidor. Mas o que essa redução significa para a economia? Para entender um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com o professor de Economia da UFMG, Edson Domingues. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de saber primeiro do senhor, por que justo agora? Por que agora essa redução na tarifa? Bem, no final do ano passado, a partir do ano passado, venceram uma série de contratos de concessão do setor elétrico. Então, a agência reguladora ANEEL e o governo decidiram que os novos contratos iriam impor uma redução de preços que refletisse melhor as condições estruturais do setor, de custos, de investimento. Então, daí surgiu essa redução no preço da energia elétrica para consumidores finais, famílias e setores industriais. Então, foi mais por uma questão burocrática do que necessariamente econômica essa redução? É uma consequência econômica da nova configuração do setor e de uma renovação de contratos, já que é um setor que é regulado pelo governo, né, e as tarifas são definidas pelo regulador. Então, o regulador decidiu, na nova formatação do setor elétrico, nas novas condições de oferta de produção, por uma redução de preços. E uma dúvida que é muito corrente agora, principalmente entre nós, pessoas físicas, como que isso vai nos afetar? Bem, a gente espera um ganho para as famílias, né, porque as famílias vão ter uma redução de custos com energia elétrica, né, o que é importante. Como a gente espera uma resposta do consumidor na forma de uma realocação dos seus gastos, né, comprando outros produtos com economia de energia e talvez aumentando um pouco o seu consumo de energia. E é importante notar que essa economia de energia, de custos com energia elétrica, vai ser mais importante para as famílias mais pobres do que para as famílias mais ricas, porque as mais pobres gastam uma parcela muito maior do seu orçamento com energia elétrica. Então tem um impacto sobre a distribuição de renda também importante em direção às famílias mais pobres. E essa medida pode estimular um consumo excessivo, pode vir a estimular um consumo excessivo de energia, porque reduz o preço? Provavelmente algumas famílias vão consumir um pouco mais de energia, podem comprar bens que usem
mais energia, mas o que a gente espera, quer dizer, do comportamento das famílias, é que a maior parte desse ganho de renda, da economia de energia, vá para outros produtos, né, para o consumo geral das famílias. E quais seriam os setores beneficiados por esse redirecionamento dos gastos para outros setores de consumo? As famílias, em geral, gastam parcela significativa do seu orçamento em serviços, né, em alimentos e vestuário, etc. E também, provavelmente, podem usar para quitar dívidas ou ajustar melhor seu orçamento financeiro. Então, a redução para o consumidor acaba afetando também a indústria, né, nesse sentido, porque vai estimular um certo consumo maior. Isso, exatamente. Quer dizer, o estímulo ao consumo exige mais produção e mais produção exige mais emprego, então também estimula os setores industriais, os setores de serviços, etc. Então, um fator importante de reflexo dessa medida na economia é o estímulo ao consumo e à produção. E vale lembrar também que a redução para a indústria vai gerar em torno de 32%. Como que isso pode afetar a indústria agora, no sentido da produção? Como que isso afeta? Isso é um custo importante para a indústria, né? A gente estima no CDPLAR, nos modelos econômicos que a gente trabalha, que você tem uma redução de 3% a 0,5% de custos de produção em vários setores da economia. Essa redução de custo propicia produtos mais baratos, em alguns setores, provavelmente, estimula o investimento, etc. Então, você tem uma série de ganhos na estrutura industrial que são importantes. Você também possibilita exportar mais produtos, você tem agora um custo de produção menor e você tem um aumento, então, da atividade econômica nos setores afetados diretamente e indiretamente, né? Insumos, etc. Quer dizer, a gente estimou que isso gera um ganho de 0,5% a 1% no PIB nacional do Brasil, dada essa redução de custos da energia elétrica para os setores e para as famílias. Isso, pelos números atuais, seria quanto, mais ou menos? Você vê que o Brasil cresceu muito pouco no ano passado, né? Crescimento pequeno de menos de 2%. Então, esse ganho de 0,5%, 1% de crescimento no médio, curto prazo é bastante significativo para a economia brasileira. Além do impacto sobre a inflação, né? Então, uma redução de custos de energia elétrica tem um impacto positivo de redução da inflação bastante importante. E por que reduziria a inflação nesse sentido? Porque a inflação é medida em termos dos preços dos bens para os consumidores, né? Então, se você reduz em 18% um preço importante como a energia elétrica, né? Você acaba reduzindo os preços do orçamento, né, das famílias e dos custos industriais. E uma outra pergunta, professor, é como que o governo planeja bancar essa redução nos custos? De onde que vai vir esse dinheiro? Sim. Quer dizer, essa questão orçamentária, essa redução de preços, a princípio está controlada, está sendo tratada dentro do orçamento público, numa contabilidade entre o Tesouro Nacional e o setor elétrico, os fundos setoriais. Então, a princípio, não vai ter nenhum impacto sobre o déficit público, sobre o endividamento, que requeira do governo, lá na frente, aumentar algum outro tipo de imposto. Então, a princípio, é uma reorganização da contabilidade interna do governo, das contas públicas, sem nenhum impacto sobre o déficit. Então, não teria impacto, por exemplo, sobre a tributação do cidadão médio? Provavelmente não. Provavelmente o governo a agência, né, está mostrando que essa medida não vai ter nenhum impacto sobre o cidadão em termos de tributos no futuro, sobre os impostos. E, professor, porque tem uma questão também em relação a essa redução das tarifas, que é a diminuição da produção de algumas usinas, e o governo teve que acionar as térmicas. Como que isso afeta a economia? Esse impacto, essa redução sazonal do nível das águas? Isso, você tem um outro problema que é sazonal, que é o nível dos reservatórios baixou por causa do final do ano com a diminuição das chuvas, né? Dado o planejamento energético que o Brasil tem hoje em funcionamento, você acionou usinas térmicas, né, a gás, a óleo, etc., para compor essa oferta de energia e garantir a segurança do fornecimento de energia. Toda vez que isso acontece, há um aumento de custo, né, da tarifa da energia elétrica que é repassado ao consumidor. Então, você vai ter essa redução de 18%, mais algum aumento referente a essa segurança energética das térmicas, né? Mas isso é uma coisa que já está embutida no planejamento energético do setor, né, da oferta, e é uma coisa sazonal esperada, né? Então, é esperado que agora, com a volta das chuvas que a gente está observando, que você tenha uma recomposição dos reservatórios, aí você não precisa das térmicas, e aí você volta o sistema operando na sua composição normal, não é? Mas isso é uma outra questão, né, de planejamento energético que não tem muito a ver com essa redução das tarifas. Uma coisa interessante também de explicar é que
o senhor falou sobre a questão da volta das chuvas, mas aqui a gente está vivenciando um período de chuva intenso. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que os reservatórios baixam nesse período que a gente observa chuvas aqui. Sim, é uma questão hidrológica, de bacias hidrográficas. Você tem que chover nas regiões certas. Então tem que chover no Triângulo Mineiro para você começar a encher os reservatórios do Rio Paraná, etc. Tem que chover no interior da Bahia, etc., para os reservatórios do Rio São Francisco. Então, às vezes, muita chuva nas capitais não adianta muito para reservatórios das usinas hidrelétricas que estão em outras regiões. Então, tem que chover, como o pessoal fala, especialista, na região certa durante um certo período para que esses reservatórios sejam recompostos. Então, por mais que caia muita água aqui, não afeta muito, né? Muita água em Belo Horizonte, às vezes, não vai fazer muito efeito sobre os reservatórios, né, das hidrelétricas do Sudeste. E, professor, essa redução na conta de energia, voltando àquele ponto anterior sobre o possível estímulo ao consumo, isso não iria muito na contramão da questão da sustentabilidade? Porque, por exemplo, você reduz o preço e você acaba estimulando, querendo ou não, o consumo de energia e tudo mais. Como que isso afeta? Exatamente. Quer dizer, o mundo caminha para a redução das necessidades energéticas, para maior eficiência no uso de recursos naturais, etc. Então, logicamente, toda medida que barateia o custo de energia acaba incentivando o consumo, não é? É importante que essa medida venha junto com as campanhas para conscientizar o consumidor da necessidade de economizar energia elétrica, racionalizar, né, o uso da energia, comprar equipamentos que poupem energia e continuar nesse caminho, que é um caminho que a gente visualiza aí para uma economia de baixa intensidade de uso energético, né, de maior economia nos recursos naturais, né? Então é importante que no longo prazo você mantenha uma política de redução de consumo, né, de economia de energia. Tá bom, então muito obrigado, professor. Agradeço. O Circuito FMG Entrevista termina aqui. Na próxima semana voltamos com outro tema de destaque. Boa noite. Obrigada, Décius. Uma pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG desenvolveu um medicamento para prevenção e tratamento da pré-eclâmpsia. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença afeta cerca de 5% das gestantes e as chances de ocorrência em mulheres com histórico de pressão alta podem chegar a 30%. Conheça mais sobre os perigos da hipertensão na gravidez e o tratamento desenvolvido pelo ICB na reportagem de Leandro Lourenço. Luciana mostra com orgulho a foto da filha de 3 anos. Gabriela nasceu depois de uma gravidez bem problemática. A Gabriela nasceu com 34 semanas e meia, no final de junho, prematura. Ela nasceu com baixo peso, com 1,620 kg, teve que ficar internada 23 dias. E, para mim, as consequências foram a anemia. Eu tive uma disfunção hepática, porque é um processo que ele desgasta o organismo, né, é muito grande. Luciana teve uma pré-eclâmpsia. A doença é específica da gravidez e pode elevar discretamente a pressão arterial. Para a mãe e bebê, o risco é grave, mas um tratamento desenvolvido por pesquisadores da UFMG pretende traçar um novo cenário. Esse hormônio ele produz dilatação dos vasos sanguíneos, melhora a função do que a gente chama endotélio vascular, que é a camada mais interna dos vasos, e que é responsável por uma série de efeitos benéficos no organismo. Então, na pré-eclâmpsia ocorre uma deterioração da função do endotélio vascular e esse hormônio normalizaria a função endotelial. O tratamento, no momento, ele está restrito a pacientes com pré-eclâmpsia grave, ou seja, que tem indicação de interrupção da gravidez, indicação absoluta de interrupção da gravidez, e é feito por via endovenosa, né, na veia, injeção venosa do medicamento por até 72 horas. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a pré-eclâmpsia pode afetar cerca de 5% das gestantes. Mas se a mulher já for hipertensa, o risco pode chegar a 30%. É essa a história da Luciana. Na primeira gravidez, em 2009, ela descobriu por acaso a doença. Eu sempre fui, né? Uma hipertensão, ela já vem de mais de 15 anos, é hereditária. Quando eu fiquei grávida, as minhas providências foram, né, comunicar aos médicos, tanto a ginecologista quanto o cardiologista, e fazer o tratamento certo, que era o que deveria e tudo. Então, eu fui muito rigorosa e disciplinada para
para seguir as orientações. Mesmo tendo vencido o problema da pré-eclâmpsia em uma gravidez, nada impede a volta da doença. Normalmente, pode ocorrer novamente a pré-eclâmpsia, pode ocorrer novamente, né? A chance maior é na primeira gravidez de acontecer. A gente fica querendo, né? Não vou mentir, porque você tem um único filho, então você quer que a família seja um pouquinho maior, talvez o segundo neném era um menino, então ia ficar, né, um casal e tudo mais. Mas a recomendação médica é que não, né? Que eu evite. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.